presidentes da igreja, a pastora Beth, pastor Roberto, o Alexandre Soares, Alexandre Carneiro, Fernanda, todo mundo se preparando, porque o primeiro tópico que nós vamos estar falando, então, nessa série de 10 a 12 quartas-feiras, para que a gente possa ter um entendimento, não é, integrado exatamente de cada assunto, nós estaremos falando sobre graça. A graça de Deus. Porque quando a gente conhece a graça, quando a gente passa a ter a noção do que de fato é a graça, os fundamentos da graça, tudo fica mais fácil na vida cristã. Quando eu entendo a graça, quando a graça faz parte de fato da minha vida, com o entendimento do que de fato é a graça me é suficiente. A graça do Senhor Jesus, ela é suficiente para mim e para você. A gente não precisa de absolutamente mais nada a não ser a graça. E isso ficou evidenciado com Jesus respondendo ao apóstolo Paulo, quando ele clama ao Senhor, esperneia ao Senhor, para que o Senhor realize uma grande obra que ele gostaria, seria uma grande obra para ele, e a resposta foi: a minha graça te basta. Então, quando eu tenho uma convicção, quando eu conheço de fato a graça, e nós vamos estar não querendo dissecar, porque a graça é tão fantástica, mas enquanto a Bíblia Sagrada nos der aí elementos para que a gente possa conhecer, para que a palavra do Senhor Jesus seja revelada. Esqueci de falar de Rosane também. Rosane vai estar também ministrando aqui com a gente. Aqui nós vamos fazer esta série, né, às quartas-feiras, e a gente começa, eu gostaria, nesses poucos instantes que nós temos aqui, fazer uma breve introdução dessa questão da graça, porque a gente fala graça, a graça caiu no lugar comum, a graça virou um adágio, a graça virou uma frase de brincadeira, até quem nunca foi em uma igreja não sabe nem o que significa a graça. Às vezes, lá no seu trabalho, alguém que não é evangélico, não faz parte, não é, da igreja evangélica, não tem noção do que é. Quando acontece alguma coisa, a pessoa diz assim: só a graça. Não é? Agora virou, meio que banalizaram a questão, só o sangue. Isso virou um jargão, isso ficou tão comum que parece que cai no lugar comum, como se isso fosse algo que não tivesse valor. Não é? Qualquer coisa que acontece no meio aí, sendo evangélico ou não, o sujeito fala assim: só a graça. Interessante que fala algo que é verdadeiro, mas que ele não conhece. Porque em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todos os instantes, só a graça. Só a graça. Tem coisa que só a graça. Não é? Tem coisa que só a graça. Então, nós estaremos, a partir de hoje, com esse estudo sistemático. Não é? Nessas 10 ou 12, a gente vai estar equacionando, juntamente com o pastor Roberto, esse tempo, então, de todas as mensagens, as quartas-feiras, serem um estudo aprofundado, e a cada quarta-feira aprofundando cada vez mais sobre a graça de Deus. A graça de Deus que nos foi revelada, a graça de Deus que nos alcançou. Nós só estamos aqui por causa da graça. Quantos são salvos aqui em Cristo Jesus? Só os salvos, levantem as mãos. Sabe por que você tem essa convicção? Por causa da graça. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui hoje. Olha como a graça, ela é importante. Olha como a graça faz parte da nossa vida. Olha como a gente não consegue e não conseguiria viver jamais sem a graça de Deus. A graça de Deus, ela é tudo. A graça de Deus, ela complementa. E eu quero dizer que falar sobre graça não é tão fácil. Porque na simplicidade das nossas palavras no dia a dia, se você perguntar qualquer pessoa, qualquer seminarista, qualquer aluno de escola bíblica dominical, se você perguntar assim: o que é graça? Automaticamente, e aí a gente tem isso na gente, né? É automático. Se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês, o que é graça? Você tem uma resposta pronta: favor e merecido. Todo mundo tem. Essa é basilar. É tal qual quando se entra numa universidade, numa faculdade para fazer direito. A única coisa que a gente sai lá, depois de 5 anos sabendo da faculdade, é que o habeas corpus pode fazer no papel de pão. A única coisa que o bacharel de direito sai sabendo da faculdade é que o habeas corpus pode fazer no papel de pão. Ou seja, qualquer papel pode fazer. A única coisa que a gente sai sabendo lá. Olha como a coisa ficou simplória. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é muito mais que isso.
A graça de Deus é muito mais que isso, e eu tenho certeza de que Deus há de se revelar através da sua palavra, nos trazendo um conhecimento acerca da graça dele. Então, como introdução, começar, como diz o outro, do começo. Vamos para Gênesis. Porque a graça do Senhor, a graça de Deus, ela foi manifestada no Novo Testamento com Jesus. Não é? Na plenitude dos tempos, aprove Deus cumprir a sua promessa, a sua palavra. Sua palavra que fora estabelecida lá em Gênesis. Em Gênesis, eu consigo visualizar a graça. A graça, ela tinha um outro nome, a benevolência, a bondade. Aliás, o salmista, não é? Se você pegar o livro dos Salmos, o tempo inteiro, em vários salmos, ele vai dizer: o Senhor é bom. O Senhor é bom. A benevolência, a bondade do Senhor. Porque graça é algo que eu recebo sem merecer. Eu não mereço graça, mas a bondade de Deus me concedeu graça. Eu não era para ser salvo, mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus conseguiu alcançar o meu coração. A graça de Deus me trouxe para uma nova realidade, me trouxe para a vida. A graça nos traz para a vida. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A graça estabelecida nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Veja a importância da graça. E muita gente prega a graça a partir do Novo Testamento porque ela se manifesta exatamente ali. O apóstolo Paulo vai dar uma aula, não é? Sobre a questão da graça, da bondade, da graça do nosso Deus. E eu vejo graça, sobretudo, no Antigo Testamento. A graça de Deus estabelecida no Antigo Testamento e, sobretudo, em Gênesis, logo aqui no início, no capítulo 3 de Gênesis, eu consigo visualizar aqui claramente a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus a partir da queda do homem. Porque enquanto o homem estava, de fato, no jardim, a Bíblia vai dizer que, na virada do dia, inclusive, Deus vinha todos os dias para estar com o homem. Olha que o jardim era fantástico, era pleno, era maravilhoso. Mas a partir da queda, a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, eu começo a visualizar a graça. A primeira parte que eu vejo aqui da graça é quando Deus restaura o plano da salvação. Deus restaura o plano da salvação aqui em Gênesis, no capítulo 3, na queda do homem. Parecia que isso tudo estava acabado. O plano tinha acabado, o plano foi por água abaixo. Não. Deus restaura exatamente a partir da queda. No momento da queda, o Senhor se mostra gracioso. Quando diz em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, de que ele poria inimizade entre a mulher e a serpente e a descendência, e que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui eu vejo graça. Aqui está restabelecido a graça. Aqui está restabelecido a salvação em Cristo Jesus, que vai acontecer séculos, milênios depois. Mas a palavra do nosso Deus, ela é eterna. A palavra do nosso Deus, ela é eterna. Então aqui eu vejo a graça de Deus estabelecida para o mundo caído, o mundo que acabara de cair, o mundo que conhecera o pecado, o mundo que a partir daquele instante em diante ia ter que de fato contar com a graça e também com a misericórdia. Paralelas. Agora com responsabilidade do homem também. A graça e suas responsabilidades, a graça e suas escolhas. Ainda no capítulo 3, eu consigo visualizar graça no verso 21. Porque depois da queda de Adão e Eva, depois da sentença, depois da restauração, não é, da salvação dita por Deus, ou restaurada por Deus, quando ele vai dizer que um dia ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, eu consigo visualizar nesse momento aqui a graça de Deus, quando diz assim, no verso 21, fez
o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui eu visualizo graça, porque eles notaram, eles perceberam que eles estavam nus e eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos. A Bíblia vai dizer, em versículos anteriores, de que Adão corre e se esconde e tenta cobrir a sua nudez. Eles estavam nus. Se fosse eu e você, por uma questão de justiça humana, que eles que se virem, eles que erraram, eles que paguem pelos seus erros. Eu repito, a graça, ela acontece não é porque eu mereço. A graça acontece porque Deus é bom. A graça não acontece porque eu tenho méritos. Não, eu não tenho mérito nenhum. Mas a bondade dele me alcança. A bondade do Senhor nos alcança. Aí aqui está o texto dizendo assim, e fez o Senhor Deus, olha quem fez, o Senhor Deus. Ele poderia se utilizar de anjos, poderia se utilizar de alguém, poderia se utilizar de algo aparecendo. Não, o texto é muito claro quando diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vocês erraram, vocês desobedeceram, mas eu vou estabelecer a minha graça sobre vocês. Eu vou continuar cuidando de vocês. Vocês não merecem, mas a minha bondade está sobre vocês. Tal qual eu e você hoje, nós não merecíamos estar aqui, mas nós estamos aqui porque a graça dele nos alcançou. Às vezes, a gente quer graça muito mais para a gente. A gente quer graça para nós. A gente quer misericórdia para nós e punição para o outro. Punição para o outro. Eu sei que essa questão de graça vão surgir muitas dúvidas. Traga sempre uma caneta e um papel, querido. Traga sempre aí na sua bolsa, você no seu bolso aí da sua camisa, traga um papel, traga uma caneta. A dúvida que surgir, você anota. Não permita que a dúvida crie algo na sua cabeça. Você começa a viajar na dúvida. Não, anote a sua dúvida, procure-nos aqui. Venha à Escola Bíblica Dominical, retire suas dúvidas. A graça, esse é um assunto tão gostoso, tão palpitante, mas que causa algumas dúvidas, porque a gente não consegue entender, porque a gente às vezes quer ser mais justo que o rei. E Provérbios, quando a gente vai chegar e vai ler, dizendo assim, não seja demasiadamente justo. Às vezes a gente quer montar punição para os outros. Como é que pode um ladrão ser salvo? É a grande questão hoje. Como é que pode um ladrão que deveria estar preso, que deveria morrer, muitos defendem a pena de morte, ao dizer, como é que pode um ladrão ser salvo? Ué, foi. Sabe como é que se chama isso? Graça. Isso é graça. E o outro que estava do lado? Teve também a mesma disponibilidade? Teve a mesma oportunidade? Teve. Claro que teve. Os dois estavam, tinha um do lado do outro. A mesma distância. Só que um reconheceu. Só que um reconheceu de que ele era completamente pecador e de que ele não merecia absolutamente nada. Pelo contrário, ele vai dizer, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não. Ele é inocente. Olha só que coisa. O homem reconhece. Quando o homem reconhece seu estado de pecaminosidade, quando o homem reconhece que ele é caído, quando o homem reconhece que ele é dependente, aqui se estabelece a graça. A graça se estabelece aqui. A gente vai dizer, meu Deus, mas como é que pode? Olha como é que a graça vai permear toda a Bíblia Sagrada. Como é que pode, na genealogia de Jesus, ter uma prostituta? Como é que pode? Na genealogia de Jesus, está lá Raabe. Vai lá ver a história de Raabe. Estaria fora dos nossos ciclos de amizade. Dos nossos grupinhos aqui, de conversa aqui da cantina, estaria completamente fora. Mas está lá na genealogia de Jesus. Sabe como é que chama isso? Graça. A graça alcançou. E quando a graça alcança, a graça muda.
A graça, ela nos constrange tal qual o amor. Assim, eu não mereço isso, mas Ele está me dando um presente. A graça é um presente. A graça é um presente de Deus. A graça é isso. Então, nós estaremos nessas quartas-feiras. Eu queria convocar você a estar participando. Tenho certeza de que nós vamos crescer muito nesse ensino da graça. Eu tive muitos embates, não é? Com relação a essa questão de graça. Às vezes é uma nomenclatura, às vezes é uma palavrinha que vem antes, que acaba turbando o seu coração. Não permita que nada atrapalhe o ensino da palavra de Deus para você. O ensino de Deus tem que fazer você crescer, não diminuir. A palavra de Deus, que é pão para nos alimentar, ela tem o poder de nos saciar, não nos deixar confuso. Não permita. As dúvidas vão surgir. Anote suas dúvidas. Anote. Traga para nós. Fala, pastor, não estou conseguindo entender isso aqui. O que quer dizer isso aqui? Sobretudo neste assunto. E aí, nas quartas-feiras que seguirão, nós vamos ter aí a graça e justiça, elas caminham juntas. Há uma banalização hoje em dia da graça, e é por isso que esse termo graça ficou meio que banalizado. Não é? As pessoas fazem pouco caso da graça. Em muitos aspectos, a graça ela é muito mais pesada do que a lei. Eu consigo visualizar alguns pesos na graça do que na lei. Quer ver um dos exemplos entre graça e lei, e a graça mais pesada que a lei, na questão do adultério? Na lei era mais fácil. Porque na lei, para ser configurado o adultério, tinha que ser pego em flagrante, os dois, e ser levado. Imagina, hoje, na graça, se olhar tão somente com o pensamento, os olhos impuros, já cometeu adultério. Na graça. Olha a questão da responsabilidade minha e sua, e tem gente que banaliza a graça. A eficácia da graça, que muitos chamam de a graça irresistível, a eficácia da graça, eu prefiro a eficácia da graça. A graça tem uma eficácia, quando ela chega, quando ela adentra, quando ela alcança, ela preenche. A graça, ao invés de me tornar um bam, a graça me torna um dependente. Quando eu estou cheio de graça, ao invés de eu empinar o nariz, eu sou mais humilde. Quando a graça me alcança, eu reconheço a minha fragilidade. Quando a graça está dentro de mim, eu reconheço que eu sou 100% dependente, de que se depender de mim, não vai acontecer nada, porque só vai acontecer por causa dele. Quando a graça está dentro de mim, quando a graça me alcança, quando eu entendo a graça, nenhum resultado daquilo que eu faço é meu. Nenhum resultado daquilo que eu faço é meu. O resultado é dele. O resultado é dele. Às vezes a gente acha que a gente é que faz. E quantas vezes a gente termina um projeto, quantas vezes a gente executa algo, que nós colocamos força, que nós colocamos o nosso tempo, que nós fizemos, que nós acontecemos, traçamos, colocamos e a gente acha que o resultado é nosso. Não é. O resultado é dele, tal qual a glória também é dele. Porque quem me acordou pela manhã? Aqui estabeleceu a graça. Se nós estamos nessa noite aqui, nesta quarta-feira, pela manhã, quem nos acordou? Ele. A graça dele. A misericórdia dele que caminha. Foi ele. O que nós executamos nesta quarta-feira, quem permitiu? Ele. Ele vai dizer, olha, eu mato, eu firo, eu faço viver. Ou seja, eu estou no comando de tudo. Então, quando a graça me alcança, quando eu compreendo a graça, eu vou reconhecer, tal qual o apóstolo Paulo, a partir da resposta do Senhor, dizendo que a graça do Senhor para ele lhe bastava. Ele vai dizer, muito obrigado por essa resposta. Porque se não fosse a tua graça, talvez eu me ensoberbecesse e não estivesse de pé como eu deveria estar.
que esta graça permeie o meu coração e o seu coração. Leia sobre graça. Nós vamos estar, então, fazendo essa série de mensagens. Na próxima quarta-feira, o pastor Roberto vai estar aqui trazendo mais uma porção sobre graça. E eu queria que a cada culto fosse entendido essa graça, esse passo a passo fosse incutido na sua mente, no seu coração, graça. Porque quando a gente conseguir, de fato e de direito, dominar graça com o nosso entendimento, com o nosso racional, fazendo o nosso culto racional, entendendo de fato e de direito o que é graça, vocês vão perceber de que metade dos nossos problemas vão embora, porque nós vamos entender a graça do Senhor. Amém? Se coloque de pé nesta hora. Talvez você já tenha alguma dúvida sobre graça, já anota aí, já procura aqui o Alexandre, Fernanda, eu, pastor Roberto, pastora Beth, Rosane. Vamos lá. Está na hora, então, de não deixar mais dúvida crescer no nosso coração, e sim, de fato e de direito, a palavra do Senhor, que é boa, que é maravilhosa, que é pão, não é? Que é água, que é espada, para a glória do nosso Deus.